Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, você está convidado a partir de agora expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca, sim, viver uma experiência real com Deus. Bom, esse é o segundo programa, o segundo Metanoia. O primeiro a gente gravou ao vivo durante o Link JNS, o Culto da Juventude. E se você não ouviu, vale muito a pena. O conteúdo foi muito especial. A gente falou sobre vida cristã, vida relevante. E eu já deixo um convite para você. Curta, compartilhe, espalhe esse conteúdo nas redes sociais. O que a gente quer é que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas, que essa geração seja realmente transformada. E a gente precisa de você, que esse seja um conteúdo especial para você e que você tenha o desejo de levar isso para outras pessoas, para que a gente possa junto viver esse estilo de vida entregue para Cristo. Hoje, segundo programa, um tema dos mais intensos e profundos. A graça de Deus. E a mesa hoje não poderia ser diferente. Tem gente com muito conteúdo que vai trazer uma metanoia muito profunda pra gente. Muito boa noite, Felipe Tonasso. Mais uma vez a gente junto aqui. Boa noite, Lucas. Tô surpreso aqui, não sabia que você tinha esse dom aí de comunicar, parece um radialista, né? Viu? Não, cara. Então eu tô feliz. Eu sou o pastor Felipe Tonasso, trabalho com a juventude da Nova Semente aqui em São Paulo e estou feliz por participar desse bate-papo sobre graça. Para mim, um dos temas fundamentais do cristianismo, na verdade o tema que familiariza-se com todas as religiões cristãs. A graça de Deus é o chamado superior e acho que vai ser bem especial. Esse tema para mim é libertador, um dos temas que eu mais gosto de meditar e falar, então muito legal poder bater esse papo aqui, que seja edificante para nós. Bem-vindo de volta. E ao lado de Felipe Tonasso, ele, com a sua careca lustrosa, o Rodrigo Maciel, líder da Juventude da Nova Semente. Eu sempre tenho que dar uma zoada em Quem você, não sabia então, que ele era careca agora já sabe agora. Eu acho melhor não virar comum esse sinceramente. Quem não sabia que você era careca já sabe, amigo. Legal. Olá a todos os ouvintes aí. Olá, Lucas, Tonasso, pastor Walter. Bom demais estar com vocês aqui, falando sobre um tema que, para mim, particularmente, é um dos temas que eu mais amo de dividir, de compartilhar e de ouvir, de ler. É algo que muda a vida da gente mesmo e eu tenho convicção que hoje o poder de Deus está sobre nós aqui para que a gente possa revelar mais de quem Ele é e mais de quem nós somos nele, entendendo cada dia mais cada minuto a mais desses próximos minutos que nós vamos falar aqui sobre graça. Bom demais. Amém. Legal, Rodrigo. E o nosso terceiro participante dessa mesa, pastor Walter Araújo, diretor de jovens da Associação Paulistana. Pastor, é uma gratidão ter você com a gente aqui, a gente agradece muito e que Deus te abençoe muito. Obrigado por aceitar nosso convite. A gratidão é minha e fica aqui a saudação a todos vocês que estão com a gente aqui nessa mesa e compondo aqui o pessoal da produção também. E uma saudação em nome dos mais de 15 mil jovens da nossa associação, essa gente guerreira, essa galera focada e tenho certeza que a gente tem muito hoje para conversar e é muito bom ser um jovem adventista, um jovem com princípios e compartilhar isso com as pessoas, né? Porque a gente pode notar, a graça, quando ela não é bem compreendida, realmente ela faz falta. Por isso a gente tem que discutir, tem que expandir a mente para que o pessoal entenda realmente o melhor possível e aproveite o máximo possível deste dom.
Só fazer uma pergunta pro Walter aqui, você falou 15 mil jovens, Walter. Qual a região de São Paulo que esses jovens estão, para quem está ouvindo assim? Nós estamos aqui no escritório da Associação Paulistana no bairro do Brooklyn. Esse bairro representa aí cerca de 25 municípios, não é? Aqui no estado de São Paulo. E na região central, esse nosso eixo do metrô Norte-Sul, a linha azul. Não é? Estamos falando também sobre a região de Osasco, a região de Cotia, vamos até Ibiúna, no interior, não é? Então são a região que nós temos administrativa, que chamamos de paulistana. Então são 15 mil jovens nestas áreas, a área central, a área de Santo Amaro, Interlagos, Osasco e Cotia e Ibiúna. E os 15 mil vão vir, que a gente vai falar aqui hoje? Eu acho que sim, hein? Claro, Será? nada, até mais. Se Deus quiser. Vamos pensar naqueles que nem estão no papel para que Legal. eles participem também pelas redes sociais. Eu queria ter essa voz do Walter pra tocar esse podcast. Rapaz, todo mundo queria ter essa voz. A graça. Você falou aqui, né, da falta de cabelo que eu também tenho, então de repente é assim, compensa, né? Um tem cabelo, outro tem voz, é assim. E quem vai. não tem cabelo não tem voz, Ah, né? tem o dom da música. Tá daí, ó, boa. Quem não tem cabelo não tem nada. Aí. Sofre. Aí a graça de Deus. É, a Só graça pela de Deus graça. basta. Só pela graça. E a graça de Deus, gente. Tem uma frase que a gente sempre fala, e pra mim ela faz muito sentido. E quando eu ouvi sobre a graça a primeira vez, foi o que fez eu ter uma metanoia. Que é quando a gente diz que a graça não é o oposto do esforço, ela é o oposto do mérito. E pra mim aí tá uma chave do entendimento da graça. Se vocês concordam que aí tá uma chave, que chave é essa? Por que a graça é realmente o oposto do esforço? Não é o oposto do esforço, mas é o oposto do mérito. Eu acho que, começando da nossa perspectiva social hoje, se a gente fosse falar como é que as pessoas aprendem a viver hoje, todo mundo aprende a viver hoje tendo que ser o melhor, tendo que merecer alguma coisa. De alguma forma a gente cresce desde pequenininho, né? A mãe, se não fizer isso, não come aquilo, né? Se não fizer isso e não tirar a lição, não tirar 10 na escola, não tem passeio, né? No final do mês, assim. E esse mérito, essa meritocracia, ela vem como se fosse uma cultura social. Isso, posso falar bem antes do capitalismo, acho que isso vem lá do Éden, de quando a gente tenta, de alguma maneira, né? O Caim ali foi o primeiro exemplo, né? De tentar merecer alguma coisa com esforço próprio. A gente certamente vai falar disso mais pra frente. E eu creio que quando a graça vem, ela vem literalmente para quebrar essa lógica. Mas quebrar essa lógica é um negócio dos mais difíceis do mundo, assim. Porque a gente foi, parece que, projetado, e o pecado tem esse efeito em nós, de que a gente tem que dar conta de pagar alguma coisa, a gente tem que dar conta de merecer, de fazer por merecer, faça por merecer. Essa é a mensagem de hoje. E essa lógica, para mim, a chave aqui, ela é o oposto disso, porque ela é um presente, né? Ela é o oposto disso porque ela é um dom. Ela é o oposto disso porque ela nivela todo mundo, né? O mais pecador, o menos pecador, o mais rico, o mais pobre, de uma raça, de outro, de uma cor, de outro. Ela nivela todos, né? Ninguém vai merecer nada. A graça chama todo mundo a dizer assim: eu vou abraçar todos vocês. Então, a chave para mim é que quebrar essa lógica hoje é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem hoje como ser humano, e a graça quebra isso, né? Acho que nesse sentido a chave é entender ela como um presente. Eu entendo também como um ponto de partida justamente a origem dessa graça, né? João capítulo 1, verso 14: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Então, fica bem claro que esse assunto de mérito não entra quando Jesus se preocupou em nos comunicar este dom. Ele é o mérito. E agora entrou o esforço dele em se tornar um ser humano. Ele não precisava disso. Então muitas vezes o foco que a gente coloca justamente por essa vida equivocada não nos faz, desfrutar a bênção, a libertação desse presente. Eu me sinto indigno, eu errei. Quem de nós não erra? Agora, de fato, se a gente não entender corretamente a origem desse dom e a forma como o próprio Jesus lida com ele,
aí a gente não vai conseguir desfrutar totalmente, né? E como colocar isso em prática? Porque a Bíblia, ela é muito clara com relação a isso. Mas a gente vive uma sociedade que, como o Felipe falou, foi criada para entender as coisas pelo mérito. Então, você faz, você tem, você não faz, você não tem. E a gente tem uma juventude hoje, uma geração hoje, que foi criada assim. E talvez tenha ouvido de pais e mães, mesmo de dentro aqui da nossa comunidade, que falaram sobre esse tipo de mérito para as pessoas. Como quebrar isso? Qual que é o discurso hoje que pastores, líderes de juventude, qual que é o discurso hoje que a gente consegue aplicar para quebrar essa chave na cabeça dessa geração? Sabe que esse é um desafio, se me permitem aqui, até uma situação que eu vivi hoje e que me fez pensar, né? Tá aqui na minha mente como agir de uma forma que eu não caminhe para esse lado. Meu filho está na transição aí o ano passado fundamental, esse ano primeiro ano do ensino médio, um deles, e iniciou aí com 7 notas vermelhas no primeiro bimestre. A casa cai, né? E toda aquela conversa e tal. E quando hoje fui pegar o boletim do segundo bimestre, das 7 ainda sobraram 2. 5 melhorou, mas 2 estão vermelhinhas lá, né? Aí qual seria a tendência natural? Não deu certo, não entendeu? Tanto que eu falei pra você, que eu pedi, que a gente se esforçou, vamos estudar pra você conseguir alcançar alguma coisa, mas aí ao mesmo tempo me veio à mente, mas espera aí, 5 conseguiu, 2 ainda não. Tem que ter graça aí, não é? A gente tem que entender que é um processo. Mas se a gente vai pelo natural nosso, não conseguiu, tá vendo? Tá brincando demais, vamos tirar o videogame, vamos, sei lá, fazer... Então, de fato, o discurso e a prática da graça, para o nosso conceito, ele é muito complicado, porque a gente entende que o fato da pessoa não ter chegado até onde a gente entende que é o ideal, é o fracasso total. E Jesus mostra que não. Esse acho que é o desafio pro discurso hoje. Peraí, não alcançou, mas a vida não acabou. Esse negócio é incrível. A vida não acabou, ainda tem mais tempo. Isso que é mais difícil de Exato. entender. Né? Mas eu não alcancei, né? Mas eu já alcancei por você. Eu acho que isso que é mais difícil de entender e de aceitar, né? Porque a gente fala assim, não é difícil entender o perdão de Deus. Mas é difícil aceitar, viver perdoado. A gente sabe que Deus perdoa. Eu sei que Deus perdoa. Mas é difícil aceitar que eu sou perdoado. Percebe? A gente consegue travar esse processo, né? Não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa já, mas assim, eu quero voltar lá no começo, depois que o Rodrigo falar, para falar do que é feito Deus, né? Deus é amor. Então, acho que tudo começa daí. Para falar de graça, tem que entender qual é a natureza de Deus, né? Para que Ele nos cria? Porque o fato de a gente estar criado é o elemento da graça visível. Porque ele tornou a gente alguém da sua família. Falar, eu quero que vocês sejam criados para serem meus filhos. Minha família é essa, meu plano A é esse. E aí eu vou deixar o Rodrigo falar, depois eu volto nesse negócio, mas entender que Deus é amor vai ser pra gente, acho que mais libertador do que tudo. E mais básico e mais libertador. Né? Legal, Tanasso. Na verdade, seguindo a pergunta do Lucas, como fazer a nossa geração voltar ao eixo novamente, eu acho que... primeira coisa, nós temos que entender que a graça não é o fim, mas ela é o começo. Né? A gente acha que ela é o fim, ou seja, então a gente se esforça para alcançar a graça. Aprendeu a se esforçar para alcançar a graça. E como você disse, isso acontece nas nossas relações familiares, né? E é meio absurdo isso, porque eu faço uma pergunta para vocês aqui. Quando de repente vocês estão em casa, com os filhos de vocês, aí no caso aqui, acho que só o Walter compartilha dessa questão familiar 3 comigo. vezes. Raramente você vai olhar para você e vai dizer assim, que ele precisa merecer para poder participar do que está na mesa, sabe? Ele está na mesa sentado jantando. Mas filho, se você não fizer tudo direitinho, passar na prova, você não vai comer. Raramente um pai agiria dessa forma, percebe? Então, por naturalidade, alguém que é pai, ele já serviu a mesa. E ele não está contando com o seu mérito para te oferecer o alimento. Quanto que você pagou para ter aqui, contribuiu financeiramente para ter o alimento na mesa? Exatamente. De jeito nenhum, contribuição. Né? Jamais a gente ofereceria isso aí naturalmente, de graça, né? Então,
eu acho que a primeira coisa para que a gente possa tentar desmistificar isso é lembrar que a graça não é o resultado de um esforço, porque a frase que você falou, ela, de fato, a graça não ela é o oposto do mérito e não do esforço, mas não quer dizer que a graça seja o oposto do esforço também. Eu creio que o esforço é uma consequência de você ter recebido a graça. De você ter recebido a graça. Por isso que eu gosto de pensar que a graça é o começo, é o princípio e não o fim. Né? Tá. E aí, num segundo momento, aí nós precisamos entender qual é a graça. Mas aí eu acho que faz mais sentido de talvez o Tonás compartilhar conosco esse sentido de quem Deus é, primeiro, né? Para daí a gente entrar nessa linha de... assim, essa questão de quem Deus é tão fundamental, porque a gente está voltando na origem da vida. Se você ouviu o primeiro podcast, você ouviu um pouco disso, né? Do meu Criador, o que é uma vida que Ele me dá. E eu fico interessante, assim, é interessante você pensar, quem é Deus? Qual é a biografia de Deus na Bíblia? Né? A menor que a gente conhece é Deus é amor. Isso não quer dizer que Deus ama de vez em quando, isso não quer dizer que Deus ama às vezes, isso não quer dizer que Deus ama menos ou mais de acordo com o que eu faço. A essência dele, o produto pelo qual ele é feito, a raiz de Deus, ela é amor. Então ele é amor o tempo todo, amor absoluto, a última forma de amor, amor que a gente não entende, né? A gente não entende esse amor, a gente não assimila esse amor cognitivamente, a gente não sabe a amplitude desse amor. Paulo até dizia, olha, eu queria que vocês entendessem a amplitude, a profundidade do amor de Deus. Ele orava para que as pessoas entendessem isso, porque ele sabia que aí estava a raiz da libertação das pessoas. Quando você entender a profundidade do amor de Deus, talvez você entenda o que você está fazendo aqui. Então, começar com Deus é começar do começo, aquele que é eterno, e ele é eternamente amor. E por ser eternamente amor, ele diz assim, bom, isso é uma conversa que eu sempre imaginei, tá? Uma coisa que eu sempre imaginei para me ajudar a entender a criação. Porque todo mundo questiona assim, mas se Deus já sabia que o homem ia pecar e que o mundo ia ser essa desgraça, por que ele criou ainda assim? Né? Muitas vezes eu vejo essa pergunta, muitas vezes. Se ele já sabia, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que ele não matou Lúcifer? Por que ele não destruiu o mal? Tal? Então aí você pensa assim, né? A conversa lá, chama o Espírito Santo, chama Jesus, chama Deus, vamos conversar aqui. Trindade eterna vai trocar uma ideia. É o seguinte... A gente está aqui eternamente e eu estou a fim de criar um pessoal para viver com a gente, porque nós somos relacionais, a gente está aqui sozinhos, a gente já basta, porque Deus, a glória dele já basta, ele é todo amor, ele é todo glorioso, mas eu queria compartilhar quem a gente é com mais gente, eu queria criar seres para estar com a gente. Vamos criar, vocês topam criar? Top, só que é o seguinte, eu sou soberano, eu tenho a presciência do processo, isso é o pai tá falando, ok, na sua função de pai, porque os três são iguais, mas tá aí outro mistério, né? Fica para outro podcast. Então, eu tô vendo no futuro, já tô sabendo já, que esse pessoal não vai querer a gente, assim, tem um pessoal que vai acreditar em outra palavra, vai desejar outra coisa, vai querer mais a si do que a nós. Mas é isso, vocês acham que vale a pena ainda criar esse pessoal? Vai ter um país chamado Brasil. Então, vai ter um mundo, né? Vai ter um pecado. Eles vão rejeitar tudo que a gente está propondo, na verdade. Mas tem um jeito. Eu acho que vendo isso, vamos fazer o seguinte: vocês topam criar, porque... mas o que vai implicar isso, né? Vamos dizer que os três não soubessem. Isso é uma conversa minha, né? E Jesus fala assim, não... pai, é aquela ideia que você já me contou? É aquela ideia. Se de repente um de nós aqui, a gente encarna... Vai até lá, vive como um ser humano perfeito, mostra para eles como é que deve ser, e só que você ter ido lá e pagado o preço por eles, vai mostrar para eles que é possível. Quem crê em você, quem crê nessa realidade espiritual que não se explica, mas que se aceita, esse vai ter acesso a gente de novo e ao nosso plano original. E até que a gente restaure tudo na nova terra, esses caras vão viver igual você. Eles vão ter você como modelo. Você tá afim, você topa ir lá e morrer, você topa ir lá, porque a gente faz essa ponte, a gente religa esse pessoal. Então o plano está traçado. Isso na eternidade, antes de haver criação. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do universo. Então, aí que eu falo, eu topo. Você topa, Espírito Santo? Eu topo. Eu vou trabalhar com eles insanamente. Eu não vou deixar de ouvi-los, eu não vou deixar de falar com eles, de conduzir o pensamento deles, falar no ouvido deles. Eu topo fazer isso. Então vamos criar? Vamos. Desceu, e aí o texto diz, façamos o homem à nossa imagem. E ele começa a criar. Óbvio que ele cria os anjos antes, mas ele começa a criar o homem, sabendo de tudo. Isso que você está falando é tão verdade. Desculpa tomar tanto tempo, mas é que eu acho que faz sentido a pessoa pensar nisso. É fundamental. Sabe? Façamos agora o homem, sabendo de tudo, façamos. Vamos pagar o preço. Qual é o preço? A vida do nosso filho, a vida do meu filho, a tua vida.
mas vai valer a pena, entendeu? Então, e isso é uma informação tão importante porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus ele foi imolado antes da fundação do mundo. Sim. Ou seja, era como se antes de Deus dizer haja luz, ele Falou, disse haja cruz. Né? A gente tem essa convicção, por isso que é o princípio de tudo. O princípio já nasce na graça. Ele já me houve quis, cruz. ele me quis do jeito que eu sou, ele aceitou pagar esse preço. Exatamente, então, e aí quando você fala assim, mas Deus é eternamente amor e a gente não consegue perceber ou discernir esse amor de Deus, eu gosto de pensar que talvez a melhor expressão do amor de Deus esteja em Cristo. Então, sendo Jesus, Brennan Manning vinha dizer que Jesus ele é o rosto humano de Deus, né? Então é a expressão visível do Deus invisível, ou seja, a expressão do amor que antes não era conhecido visivelmente, agora em Cristo nós podemos conhecer, né? Então eu acho que conhecendo essa convicção de que houve cruz antes do haja luz, eu posso entender que a graça é o princípio e não o fim. Eu não preciso buscar algo que já me foi dado. Então, eu acho que ela não é nem o oposto do mérito e nem o oposto do esforço. Na verdade, ela é o princípio de todas as coisas. Então, ela não poderia ser o oposto de nada, na minha opinião. Legal, Tá. legal. Então, eu acho que mais ou menos essa linha. E vale a pena também, quem sabe, Lucas, agora que o Tonasso nos ajudou a ter essa reflexão da parte de Deus, pensar o nosso lado também, né? Tá. Bom, agora eu entendo a graça partindo do princípio de buscar avaliar, como o Rodrigo também, a pessoa de Deus, a Trindade. E aí na Bíblia a gente encontra aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, versos 9 e 10, acho que é algo que nos ajuda a definir a nós mesmos. Aqui o apóstolo diz: E cada vez ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora eu sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Eu estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que eu sei que tudo que é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então estou forte. Então acho que aqui fica claro para a gente o interesse de Deus, não por você ser um super-humano, não. Ele fez tudo, essa presciência dele já organizou tudo para que você e eu tivéssemos esta chance. A chance de, na nossa fraqueza, no nosso pecado, na nossa falta de vontade, ele poder dizer: fica tranquilo, está resolvido, vem aqui que eu te dou, é teu. E acho que a grande dificuldade às vezes da gente é justamente essa simplicidade, porque as coisas de Deus são simples. Simples assim. E a gente às vezes sabe, mas como assim? Eu fui criado nesse mérito. Se eu tivesse todas as notas azuis, eu ganharia então o prêmio lá no Natal do Papai Noel, de quem quer que seja. Mas com Deus não. Ele não está dependendo de que você realmente tenha que ser algo, sabe, superior. Não, calma. Está resolvido. Eu estou te dando de presente. E essa graça é interessante, né? Tem uma história de Jesus que, para mim, materializa bem a estrutura da graça. Costumo dizer que o meu texto predileto da Bíblia, e isso eu sempre digo que o texto mais assim completo para mim da estrutura bíblica e que eu tenho de cor é Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, né? E isso é mediante a fé. E a gente vai ter que fazer vários podcasts para explicar, por exemplo, justificação pela fé, salvação, não cabe tudo em um só, mas vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um dom dele. É um dom de Deus. Aí fala, não vem de obras, e a gente podia falar das obras, né, para que ninguém se glorie. Isso. Porque aí ele fala, porque somos feitura dele. O texto diz assim, a gente é manufatura. É como se a palavra original queria dizer assim, nós somos obra-prima de Deus, fomos feitos como se fosse um artesanato de Deus, criados em Cristo para boas obras, das quais Deus já preparou antes para que a gente andasse nelas. Então assim, veja, aqui está escrito para mim o Evangelho. A gente é salvo desse ego, desse caminho fora de Deus, desse jeito egoísta de viver, pela graça. Isso é quando a gente crê. Não vem de nenhuma obra, a gente não merece. O Rodrigo deixou claro, é o começo das coisas.
Para que eu sou salvo? Aí o texto vai dizer, você é salvo porque você é feitura dele. Ou seja, você foi plano original dele, família dele, criado para ser filho dele. E você vai agora andar em boas obras que ele preparou de antemão. Ou seja, ele já preparou a graça e um caminho para você viver. Aí eu lembro daquela história da mulher samaritana, não, desculpa, da mulher que foi pega em adultério. E ela é trazida pelos religiosos ali e tudo mais. Havia toda uma estrutura por trás de uma armação ali para pegar Jesus. Mas resumindo a história, a hora que ela chega e é a pecadora colocada à frente do Deus Santo, ali só tinha alguém que podia julgá-la. E não dá pra negar que era pecadora. Não dá pra negar, foi peguei em flagrante. E ali tá o Deus Santo, que é o único que pode julgar, o único que pode sentenciar que ela é pecadora. Ele pode tá na frente dela, o único que pode atirar a pedra dela. E ele vira para os homens e fala assim, aí o nivelamento da graça, né? Ele fala assim, quem de vós, né, não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. E aí todo mundo deixa a pedra no chão, vai embora e ele fala assim pra mulher, onde estão os teus acusadores? E aí vem a frase, ninguém ficou para me condenar, né? Ninguém ficou para te... Não, ninguém ficou. Então eu também não te condeno. Né? Então agora vá e não peques mais. Então percebe que aí para mim tá o texto de Efésios e o Evangelho. Ele é a graça, ele vê o pecado que a mulher não dá conta e ele fala, eu também não te condeno, mas eu tenho um plano de vida para você. Então vai e não peques mais. Mas a graça, ela antecede isso. A graça antecede a minha busca, a graça é o amor primeiro, a graça é Deus dizendo assim, eu te amei primeiro, por isso que eu peço para que você também me ame. Então assim, eu acho que discernir esse amor de Deus na vida leva a gente a viver esse evangelho completo, que é levantar e falar, agora eu vou viver o plano original, porque eu fui muito amado, né? Fui muito perdoado. Você fala muito disso, né, Rodrigo? Quando quem foi muito perdoado, perdoa, né? Você comentou, acho que até no primeiro podcast você falou sobre isso, né? Sim. Você queria ser o modelo de Cristo. Eu acho que essa é a ideia, entender a vida de Jesus e replicar isso nos encontros. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente citar aqui é o seguinte, a gente já entendeu que a graça ela é o princípio e não o fim de todas as coisas. Uma segunda característica que eu acho que foi muito importante na minha compreensão do que a graça foi entender antes o que o pecado é. É verdade. Porque quando a gente olha, beleza, graça, mas por que eu preciso de graça? Entendeu? Se a gente está conversando aqui e talvez algumas pessoas estejam escutando esse podcast e essas pessoas que eventualmente falam assim, mas peraí, beleza, eu entendi o que é a graça, mas eu não entendi por que eu preciso de graça. E aí a gente teria que entender o que o pecado é. Aí, muitos de nós aprendemos desde muito crianças que o pecado é a transgressão da lei e às vezes a gente se limita à transgressão eventualmente dos 10 mandamentos ali como sendo a transgressão do que da lei de Deus. No roubo, no mato. No roubo, no mato, no adultério, no cobiço ninguém. Foi, né? Só que na verdade a Bíblia vem trazendo outras perspectivas em outros versículos bíblicos como coisas como, por exemplo, duvidar é pecado. Saber o bem que você pode fazer e não fazer é pecado. Preocupar-se é pecado. E aí quando você olha para isso aí e você diz o seguinte, cara, peraí, então não estava limitado só ao código de ética. É mais do que isso, o pecado. E aí você entende que vive em pecado. Aí você entende quem você é. E você entende que o quanto, se isso tudo é pecado mesmo e o salário do pecado é a morte, cara, eu mereço morrer, porque eu acordo pecando e vou dormir pecando. Porque eu penso pecado o tempo todo. Jesus vem e fala assim, se você adulterar é pecado, mas se você somente pensar, você já pecou. Sim. Ou seja, então, se você transcender a linha do que o pecado para essa amplitude maior do que a Bíblia vem trazendo... Não é só atitude, né? Mas uma condição. Mas é uma condição, aí tudo bem, aí eu faço assim, tudo bem, então eu merecia morrer. Então agora eu sei que eu preciso de que alguém morra no meu lugar, entendeu? E veja, Rodrigo, acho que a gente pode até pensar também num processo até de alívio, de compensação que a gente tem. Por exemplo, vamos pensar em algo assim, eu entrei na Marginal Pinheiros, agora com essa nova regra da velocidade, não é com, digamos, um velocípede aí e tal, né, para ficar nos 50 por hora, mas o meu carrinho lá tem a placa do rodízio daquele dia. Então eu já estou em pecado, está errado. Mas aí eu olho para o lado e vejo que tem um outro carro com a placa com o final do meu carro. Pronto. Não, mas então eu já não estou sozinho. Sim. A questão do pecado, às vezes, também é que a gente se sente, às vezes, se comparando com as outras pessoas melhores do que elas. Aí eu já... então, sabe, eu não sou como esse bandido ou como esse ladrão de bancos ou
pedófilo, eu tô melhor. Tá, mas você tá melhor, mas você continua pecador. A gente passa a nivelar, né? Então A gente coloca o pecado numa lista. a Os mais dificuldade graves, de menos fato graves, de você às vezes encaixar essa questão e entender a importância da graça é a gente se achar suficiente pra gente mesmo, né? E de repente entender isso é graça. E a graça ela é tão maravilhosa que você tem direito de aceitar ou não. E sabe o que eu acho? Eu tava com Efésios 2 aberto também, Felipe, e um pouco antes do que você citou ali de 8 a 10, no 1, Efésios 2:1, eu acho interessante parar pra pensar nisso, porque ele fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então acho que quando está escrito que vocês estavam mortos, obviamente, onde há morte, não há vida. Não há consciência. Então quando a gente para pra pensar que a gente vive pecando, a gente coloca isso como uma situação que ela não é constante. Porque a gente fala assim, não, eu vivo pecando, então eu peco, não peco. Peco, não peco. Aí vem a Bíblia e diz que você está morto em pecado. Morto, e aí eu abri aqui o dicionário quando fala morto, morto é privado de vida, extinto, apagado, esquecido, acabado, que não é utilizado, que já não se fala, parado. Ou seja, se eu tô morto no pecado, eu não sou nada, porque não tem vida em quem tá morto no pecado. Volta de novo naquela ideia que você falou. Deus cria para ser família dele, no plano original dele. Fora desse plano original, ele fala, eu sou o doador da vida. Não há vida, é tomada desplugada da energia. Você desplugou da vida, não é que a justiça de Deus vai te consumir. É porque naturalmente, quando eu escolho desligar da vida, a minha vida se esvai. Então eu estou tomando uma decisão. Nesse sentido, é interessante você pensar, né? Deus nos amou e nos buscou quando estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados. Ele nos alcançou lá. A gente, juntando um pouco do Rodrigo que falou do pecado, né? E da gente querer fazer lista de pecado e seleção de pecado, hoje a gente olha, por exemplo, está em alta, cada vez mais em alta, né? Os pecados, por exemplo, sexuais, eles são muito vistos pela sociedade, pela igreja, como piores que alguns outros, né? E a Bíblia coloca na mesma lista os pecados sexuais com os pecados daqueles que difamam pessoas, que falam mal de pessoas, por exemplo, que invejam pessoas. Então, a gente entender a nossa condição de pecador, a condição daquilo que eu sou, não aquilo que eu pratico, porque a gente tem uma frase, são frases clichês, mas talvez você já tenha ouvido, mas faz sentido relembrar. Eu não sou um pecador porque eu faço pecado, eu cometo pecado, atitudes de pecado, traduzindo aquilo que eu sou. Sim. Essa é a minha natureza. Então, o que Cristo vem resolver na graça não são as atitudes ruins que eu faço, não são as decisões erradas que eu tomo, é aquilo que eu sou. Ele vem me harmonizar e me dar uma nova natureza. A gente não entende muito isso às vezes. Ele vem me dar uma nova condição. Ele fala, você era inimigo, agora você é amigo. Você era escravo, agora você é filho. Você era pecador e estava nas trevas, agora eu te trouxe para a maravilhosa luz. Então a condição muda, é literalmente uma metanoia, há uma expansão da mente. A gente agora vive uma outra forma de vida porque a gente foi alcançado por uma luz que a gente não quis. A gente não desejou, mas ela nos buscou, né? Então, eu fico pensando assim, e como isso nivela a gente, olhar para alguém que mentiu, olhar para alguém que pecou, olhar para alguém que faz os últimos pecados que necessitou, a pedofilia, o que mais agride a sociedade hoje, e fala assim, cara, eu sou igualzinho você. Não é você, não é possível. Você é igual. Não, realmente, socialmente eu não sou igual, psicologicamente eu não tive os mesmos distúrbios que você tem, as implicações sociais do seu pecado são diferentes do meu, mas perante a lei de Deus ninguém é capaz de guardar, ninguém é capaz de viver lá na sua plenitude. Se não fosse por Cristo, pela sua graça, todos seríamos condenados e julgados como pecadores. Uma vez quando infelizmente a igreja precisa se posicionar nesses casos, não é, que acabam confrontando a vida comum da igreja, e aí eu ouvi um comentário assim, o azar dele é que o pecado dele fede, que seria o alcoolismo, porque quem de nós aqui não peca? Okay. E aí como o pecado dele tem cheiro e as pessoas percebem, então agora a gente tem condição de tomar uma providência. E é uma reflexão, não é?
que não existe um grau como estamos falando aqui. Todos nós carecemos desta graça. E o legal é que à medida também que a gente entende isso, o mais gostoso, como você falou, Tonasso, é compartilhar. Então a gente sente hoje que, infelizmente, casamentos não estão bem, relacionamento com os filhos não estão bem, igrejas estão doentes, porque a gente não está sabendo compartilhar a graça. A gente é bem chegado na lei, a gente é bem chegado na hora, não, vamos tomar uma providência, vamos lá e tal, como se não fosse também para a gente, como se a gente um dia não vá precisar dessa mesma graça que de repente estamos negando. Por diversas vezes a gente age assim, que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim, né? Não é? Mais ou menos É isso. por aí. E a ideia é assim, Jesus, né, no Evangelho, se você parar para ler o Evangelho, você vai ver várias vezes a condição para aceitar essa graça e para estar sendo abraçado por ela é só uma: sinceridade. Exato. Você tem que ser sincero, você tem que tirar a máscara e falar assim: eu não tenho condições, eu não dou conta, miserável homem que sou. Essa é a voz do homem que está ajoelhado chorando, e o outro está dizendo assim, né, no fariseu publicano, o outro está dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais. Né? Exato. Aí até ouvi um sermão recentemente falar: quando você fala assim na sua fala, os demais, é porque já entrou, já saiu de todo o barato da graça. Quando você falar, é que os demais não, é que nós. Sim. Né? Então o fariseu falava que o publicano era os demais, né? E aquele batia no peito e clamava ao Senhor. Então, esse pastor dizia o seguinte, até uma coisa interessante, você pensar, tem muita oração de igreja que não chega ao coração de Deus e muita oração de boteco que chega. Né? Pra você pensar o seguinte, a sinceridade do coração. Então, Jesus, ele andava com pecador, ele amava pecador, ele queria salvar pecadores, e ele criticava uma classe veementemente, a classe dos religiosos que não eram sinceros. Que não eram sinceros. Então, os sinceros que estavam na lama do pecado, na desgraça social do pecado, que não se entendiam, a mulher que tinha 4 maridos, a prostituta, os caras que roubavam imposto, como Zaqueu, esses ele andava com prazer, porque eram caras que olhavam e falavam assim: Senhor, eu não dou conta. Agora, os religiosos que tinham todo o conhecimento da graça, eles olhavam para Jesus e falavam assim: você não sabe o que está fazendo. Ele falava: é vocês que não sabem, vocês são um sepulcro, Caiado. Vocês fedem por dentro, É. mas vocês por fora são uma casca tão linda. Então percebe essa distinção de Jesus, de andar com gente que estava fedendo de dentro para fora, mas sabia que estava fedendo. Esse dia: eu quero ser purificado. Ele fala: eu vou te tornar limpo, eu posso fazer isso. Esse incômodo com Jesus, ele era com os que seriam os religiosos de hoje, né? Os fariseus da época, os religiosos de hoje. E eu gosto de pensar que o que fazia, o que levava esses homens a não perceber a sua pecaminosidade era o verdadeiro auto-engano. Tem uma frase do Brennan Manning que eu gosto muito, que diz assim: o auto-engano, ele financia a nossa pecaminosidade e nos impede de enxergar como realmente somos maltrapilhos. Ou seja, enganar a si mesmo financia a pecaminosidade e nos impede de ver o quanto pecadores nós somos. E aí por isso que às vezes a gente olha pro lado, como o Walter citou, do cara do trânsito, e fala: isso aqui peca menos que eu. Então, né, quando eu falo isso é porque eu não tenho noção de quem eu sou. Exato. Não tem noção. Exatamente. E aí a gente tá aqui conversando, legal, podcast, bacana. Aí sobe aqui na escada alguém que pegou a conversa pela metade e que talvez nunca ouviu falar da graça e que cresceu num lar adventista, num lar cristão, no qual ele só ouviu lei, cumpre, faz. Não tô falando nada absurdo, né? Tem muita gente que cresce assim e que vive assim, certo? Ele orou a vida inteira: não consigo. Exato. Aí ele chega aqui agora e ele tá ali sentado no cantinho e ouviu todo esse papo aqui. Aí ele levanta a mão e fala assim: tá, legal, o que vocês estão falando aí? Mas e a lei? E aí a pergunta que eu faço: como harmonizar, como fazer esse tipo de pessoa que a gente sabe que é real, que é uma pessoa que tá ali apegada a algo que não tá junto com a graça, ele deixa cada coisa de um lado e faz tudo parte da mesma coisa, faz tudo parte do mesmo caminho. Como explicar para essa pessoa, ou o que dizer para essa pessoa, ou o que a Bíblia traz para essa pessoa, para que ela saia daqui, isso é um ser imaginário que eu coloquei no nosso bate-papo, entendendo que lei e graça
fazem parte do mesmo processo. Um não anula o outro. O que dizer sobre isso para uma pessoa que pensa assim? Eu acho que a primeira coisa, se vocês me permitem começar essa parte... Já começou, agora já vai. começando, eu acho que a primeira questão é justamente tirar da nossa mente. Então, você como nós aqui, que começou já lá dentro da barriga da mãe no Adventismo, entender o seguinte, que é o que a gente cresceu entendendo. Graça é para quem está fora da igreja. Entendeu? Então você passou a vida crescendo na igreja, ouvindo sobre graça para os demais. Eu preciso da graça até chegar aqui. Agora chegou aqui, vem cá, meu filho. Agora é lei aqui, ó, até a morte. Né? E essa história de que são os de fora, são os do mundo. Eu já estou aqui dentro. E aí a gente tem que começar a mudar esse paradigma por aí. Não, peraí, filho. Então vamos mostrar para você que graça é para quem está para fora e para quem está para dentro também. Então, e o cumprimento dessa lei tem que ter graça. Caso contrário, ninguém vai chegar lá. E essa era a grande agonia, por exemplo, né, do apóstolo Paulo, como eu li anteriormente aqui. A minha graça te basta. E de você às vezes se sentir indigno, tal, poxa, mas né, é guardar o sábado, é não ter um pensamento impuro e etc. Mas você está ouvindo a gente agora. Como é que a gente vai poder dizer que nunca teve um pensamento impuro? Ora, cara, aí, não rola. Exatamente. E aí, em cima disso, pastor, eu vou colocar mais Pá, uma lenha. Põe aí. Porque a pessoa que está ouvindo a gente, o nosso amigo imaginário que chegou aqui, ele fala: então eu não preciso fazer nada? Então eu não preciso cumprir a lei? Mas aí é que está. O cumprimento da lei demonstra se eu aceitei a graça ou não. Ok, Não vamos é? falar, vamos jogar, vamos dar umas bibliadas aqui. Vamos lá. Que ajuda. 2 Coríntios 5, verso 15, fala o seguinte: ele morreu por todos, pelos desgraçados, autossuficientes, pelos que se acham, pelos que não se acham, pelos miseráveis, por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então assim, a ideia da graça eu morri por vocês, para que vocês não vivam mais para si, para fazer a sua própria vontade, não vivam mais para o seu ego, Pronto. mas vivam para a glória daquele que chamou vocês, que ressuscitou vocês. E o que é viver para ele? Esse é um texto. Não é? Um outro que ajuda a gente é o seguinte: Romanos 5, verso 1, fala assim: tendo sido purificados pela fé, agora vocês têm uma coisa com Deus, vocês têm paz com Deus. Vocês têm paz com Deus. Então assim, primeira coisa que eu acho que o fruto da graça é a paz, cara. Você tem paz, assim, você olha pra você e você fala assim: eu sei quem eu sou, sei quem Deus é, e eu tô em paz com isso e quero agora viver em paz. Eu perco o medo da morte, eu perco o medo do juízo, eu perco o medo dos meus pecados passados. Tudo isso ficou atrás e o que está à frente está resolvido. Eu tô em paz, eu vou caminhar em paz. E a Bíblia vai dizer o seguinte: agora você não vive mais para você. Você ganhou uma nova natureza. Então, para mim, a tradução da graça, do aceite da graça, de que eu tô em paz, eu sou um filho de Deus, eu só posso ter um estilo de vida. Viver para dignificar aquele que me chamou, aquele que me amou, aquele que me deu tudo o que eu precisava, né, em Jesus. E agora como é que eu agradeço isso? Isso para mim ficou tão claro no videozinho de Facebook que eu vi esses dias, cara. Sabe aqueles videozinhos que a pessoa vai lá e paga a conta de alguém na frente do supermercado? Uhum. Tipo, a pessoa ia passar no supermercado, ia pagar a conta e a pessoa vinha assim do nada e paga. Aí o cara pagava a conta da pessoa e só falava assim: God is good, tipo, Deus é bom. Só isso, e ia embora. Meu, as reações das pessoas eram incríveis, assim. Mulheres, assim, choravam, assim, porque o cara passava, deu, sei lá, $150. Eles falavam: não, só um pouquinho. Pagava e falava assim: Deus é bom, e ia embora. A pessoa ficava olhando pra ele, o cara tinha ido embora, aí ela leva pra caixa e começava a chorar. E chorava, assim, de gratidão. Eu ficava pensando assim: se esse cara voltasse agora, como é que essa mulher falaria com ele? Como é que ela faria? O que ela faria? Aí eu tenho certeza que não mostra isso no vídeo, mas eu fiquei imaginando. Ela abraçaria esse cara, diria: meu, por que você fez isso? Eu não mereço. Quem é você? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Qual é a sua disposição de fazer isso? Como é que eu posso te agradecer? É a mesma reação que a gente tem quando ganha um presente, né? Quando ganha um presente muito grande, assim. Acho que ninguém aqui nunca passou, nunca sentiu o que eu tô falando. Ganhar uma coisa muito absurda, assim, que você não estava esperando. Então, assim, cara, é isso, é teu.
não, não mereço. Não, mas é teu. Mas, cara, o que eu posso fazer? Não precisa fazer nada, cara. Não, deixa eu te pagar em algumas vezes. Não precisa pagar, é teu. A dificuldade que a gente tem, não é? De receber. Então, e aí quando você recebe, qual que é o texto diz? O amor de Cristo, ele nos constrange, né? Ele traz a gente a uma vida assim de, cara, o que eu posso fazer agora? É o que você faz, resumindo agora o que Jesus falou, ame a mim acima de todas as coisas. Se você entendeu isso, agora o que eu faço? Ama os outros. Exato. Faz o que eu fiz por você. Do jeito que eu te amei, vai amar os outros. E esse amar aos outros está justamente, esse amar a Deus e amar aos outros é o resumo dos 10 mandamentos. E só quem tem paz faz isso, porque Exato. Quem não tem paz não consegue amar ninguém. Quem não está em paz com Deus não consegue amar, perdoar. Se você não é perdoado, você não consegue perdoar. Sim. Exatamente. A fé eu penso que a fé do cristão, ela se fundamenta no amor a Deus. Sim, no conhecimento de quem Ele é, de quanto Ele nos amou. Ela se fundamenta nisso. Mas ela se cumpre no amor ao próximo. Então quando a gente... vocês estão falando disso e eu queria trazer talvez de uma forma bem prática mesmo para esse lado que o Lucas trouxe, de eventualmente o nosso amigo imaginário que chegou e não sabe de nada. Eu gosto de pensar o seguinte: a razão de muitos de nós, e quando eu digo muito de nós, aqueles supostos irmãos da fé, aqueles que frequentam a mesma casa que a gente, que frequentam a mesma comunidade da fé, e também os de fora, a raiz de eles não compreenderem o que a graça é porque a gente não consegue conectar esse amor com Deus, que a gente entendeu de Deus, com o próximo. Ou seja, falta a nós ações de graça, para que as pessoas percebam o que a graça é. A gente só entende a graça de Deus porque a gente vê Jesus. Exatamente. Jesus, ele foi e disse assim: agora vocês vão receber tudo, vocês vão receber todo o poder e todo o Espírito para continuar o meu trabalho até que eu volte. E aí ele dá todo esse poder para nós, e aí a gente acha que o poder de Deus é para poder ficar fazendo prodígio, entendeu? A gente acha que o poder de Deus é para curar pessoas, é para fazer o coxo levantar, o cego ver. Não, para mim mesmo, na realidade. Sim, né? Eu vou exato. lá naquela igreja em busca de uma cura para mim. Para mim. E acabou. Exatamente. Então eu não entendo isso na relação. E esse é justamente um dos problemas pelo qual as pessoas, inclusive nós, muitas vezes não conseguimos entender a graça. Porque, no geral, o mundo está tão deturpado e tão jaz no maligno, vamos dizer assim, que a gente não consegue perceber nas pessoas esse amor. Porque, mais ou menos, a gente volta para o exemplo familiar aqui. O pai está em casa. Aí ele chega pro filho e fala assim: filho, eu amo você demais, filho. Você, olha, é uma bênção de Deus na minha vida. Deus mandou você e eu te amei desde que você era pequenininho. Eu vou te amar pra sempre, filho. Beleza. Deu 5 minutos, o moleque passa correndo e derruba um vaso. Aí qual que é a primeira coisa que o pai faz? Mas menino, mas esse demoniado. Já te falei pra não correr. Já te falei pra não correr, agora você derrubou o vaso da sua avó. E agora o vaso da sua avó quebrou e tal. Aí o menino aí não consegue entender. Como que aquele amor que vinha sendo dito, uma hora é amor demais e outra hora ele pode ser simplesmente confundido com um vaso. É igual aconteceu lá com Jonas no negócio lá da abóbora, né? Não sei se vocês conhecem essa história, né? Da abóbora, que ele... Era uma abóbora? É uma planta. Uma planta. Se o fruto proibido era maçã, pronto. Mas não era, viu, pessoal? Nova Bíblia Viva. Uma planta. Vou imaginar que é uma abóbora. Pra fazer sombra tinha que ser uma bela de uma abóbora. A gente tem um amigo imaginário, né? A gente tem essa abóbora cair na cabeça de Jonas pela frente. Exatamente. E aí eu acho que o que vem no pensamento da gente é o seguinte: o filho numa hora como essa pensa assim: será que eu tenho mais valor do que uma abóbora? Ou seja, será que eu tenho mais valor do que o vaso que eu derrubei? Ou será que eu tenho menos? Então, as ações de graça faltam na nossa própria casa. Entendeu? A gente está tão contaminado com o que o mundo é, com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência, a nossa soberba, a nossa vaidade, que a gente não consegue perceber que nas nossas relações a gente está doente. Entendeu? Porque a gente não consegue agir com graça com os nossos irmãos. Então, como que eu posso ter entendido o que a graça se ela não traduz em boas obras? Porque a Bíblia diz, lá em Tito 2... E as boas obras são a guarda da lei, porque amar ao outro como Deus te amou. Exato, em Tito 2, esse é o evangelho. Ele vem dizer o seguinte, que a graça ela só é eficaz quando ela nos educa a viver. E aí acho que é justamente a linha que eu tentei levar o nosso raciocínio quando falei da experiência com meu filho nas notas, não é? Porque
não deixa de existir a situação da nota vermelha em si. Sim. Ou seja, isso é prejudicial para o desempenho acadêmico. Como assim, Walter? A lei continua apontando que você não está perfeito. Exato. A lei continua te mostrando que você não chegou lá. A graça entra quando isso acontece. Então, e aí acho que aí que a reflexão que eu tentei fazer para mim mesmo hoje, porque enquanto ele tirou ainda 2 vermelhas, o outro tirou tudo azul, e aí uns 10 lá pelo meio, etc. Aí começa a aí na do hora irmão, já irmão mais surgiu, velho e irmão mais novo, né? o que eu posso ganhar por isso, entendeu? Sim. Eu falei, poxa, mas e agora como é que eu vou administrar isso, né? Porque o outro melhorou, ele tinha 7, ficou 2, mas o outro não tirou nenhuma. Então aí o que eu imagino? É um momento onde que agora, trazendo para essa nossa ilustração da graça, peraí, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que me debruçar mais tempo com ele para estudar matemática. E eu acho que essa sua ilustração ela é perfeita, porque nessa hora Deus olha um filho que está, por exemplo, perdoando bem, amando bem, convivendo bem com as pessoas, e um que não conseguiu. Aquele camarada que fala assim, eu sou crente, tá, mas negócio de perdoar, cara, eu não dou conta, eu não consigo falar com meu pai faz 10 anos, minha mulher não... Sabe essa realidade? Aí o cara fala assim, bom, esse aqui, a graça está produzindo nele um efeito de vida e de paz, ele está vivendo. Esse aqui eu preciso gastar mais tempo com ele. Então o Espírito Santo vem mais tempo para gastar. Exato. Isso é fruto do quê? Da graça. Ele vai gastar mais tempo para que você chegue a viver o plano dele. É onde hoje eu pensei, né? Porque aí de repente a gente passou aí pelo MC e tal, chega lá, queria um sorvetão daquele maior lá, o McFlurry e tal. Aí o que eu aproveitei? Falei, então beleza. Ó o merchan, hein? O merchan grátis aí. Um tem o direito ao McFlurry, o outro tem direito só ao Sunday, ok? Não, entendi, pô, entendi. Mas assim, só pra brincar. Agora que é interessante. Só pra... É que eu lembrei de uma que não é McFlurry, mas é Cordeiro. Você lembra de uma dessas? Tira para o ímpar aí. Você lembra de uma história dessa, Rodrigo? Que o filho, vamos dizer assim, o filho não tirou a nota boa, pegou a herança do pai, foi embora. E quando esse filho volta, quem ganha a festa, ou seja, quem ganha o McFlurry é o filho. E o outro, que nunca entendeu a relação, fica irado. Só com o Sunday. Por que ele consegue ganhar o McFlurry e eu fiquei com o Sunday a vida inteira? Ou seja, porque você não tá entendendo que meu filho estava morto e reviveu. Mas é aí que eu falo, vocês percebem como a ótica, a realidade da graça é difícil de se encaixar no nosso na nossa natureza. Você falou do exemplo das notas, eu tenho uma coisa que eu me assim, por exemplo, eu acho assim, que a lei é como se fosse para a universidade. A lei é o quê? O cara precisa estudar para passar no vestibular, entendeu? Ele vai ter que, se ele não estudar, não passa no vestibular. Essa é a lei. A graça está onde? Que, beleza, ele passou no vestibular. E agora ele está livre para estudar, para testemunhar mais para aqueles que estão à volta dele, para fazer boas obras, para fazer boas coisas, para testemunhar aqueles que estão à volta dele. Então eu vejo que a lei ela só existe no coração daqueles que são justificados por ela. A graça, uma vez comigo, a lei é uma expressão normal. A guarda da lei é uma expressão normal. Mesmo porque eu sei que eu tenho que estudar para passar no vestibular. Exato. Eu não tenho como anular isso. Mas uma vez na universidade, eu posso escolher eventualmente ir para lá ou para cá. Agora, eu posso escolher fazer a universidade para revelar mais de quem Deus é. Fazer da minha carreira acadêmica e profissional algo em prol das pessoas. Exato. Então, quando a gente fala de graça, eu gosto de voltar para esse ponto porque a gente tem que talvez entender que, eu acho que a graça ela tem um princípio de natureza, como se fosse uma árvore. Então, você planta uma semente de macieira, vai crescer e vai virar uma macieira no final. Você não planta macieira e no final ela vira uma laranjeira. Ou seja, é um processo natural. E eu gosto de ilustrar esse processo natural da graça como um ciclo que ele começa no entendimento do que a graça é, que passa pelo entendimento do que o pecado é. De quem Deus é primeiro. De quem Deus é, do que o pecado é, de quem eu sou por causa do pecado. E aí eu entendo o sacrifício que foi feito por mim. Aí na sequência eu aceito essa graça. Então eu entendo a graça, aceito a graça. E aí uma vez que eu aceito essa graça, eu sou grato demais. Eu começo a entender que o preço que foi pago por mim é muito além do que eu poderia pagar. Aí vem a gratidão. Vem a gratidão. E aí, como eu tô grato, eu compartilho, eu obedeço. Eu tô, por causa da minha motivação estar renovada, que agora eu faço não por
Eu não faço na intenção de obter algo em troca, mas na intenção de expressar uma gratidão, de expressar uma vontade de agradar aquele que me amou tanto, né? E aí depois que eu compartilhei, depois que eu obedeci, ainda nesse ciclo eu corro o risco de cair. Então quando eu caio, esse ciclo recomeça novamente. Porque quando eu caio, eu entendo a graça novamente, aceito a graça novamente, meu coração se enche de alegria, de gratidão, eu começo a compartilhar novamente, e aí eventualmente se eu vier a cair, novamente eu entendo a graça. Então a cada novo ciclo eu me torno mais maduro espiritualmente nesse processo. Então a gente não pode entender que a vida cristã, ela é um processo natural como de uma semente. E a gente nunca vai ter uma vida verdadeira com Cristo, na minha opinião. A gente nunca vai ter uma vida verdadeira com Cristo, a gente nunca vai experimentar a vida verdadeira se a gente não conhecer de fato o que a graça é, entendeu? Então eu acho que a importância desse nosso papo de hoje aqui, ela transcende ao conhecimento teológico tão somente do que a graça é, mas ela vai além. Ela tem que mostrar para nós como que isso pode startar em mim um novo processo, entendeu? Uma nova natureza, né? Aquele que é nascido de novo. Então essa nova semente é plantada em mim e agora esse processo vem a nascer. Então a gente precisa entender que se esse conhecimento de graça não encher o nosso coração, a nossa vida cristã vai continuar sendo uma farsa. Uma tentativa de barganha, talvez, né? Ou de entender a graça como um fim, né? Do jeito que você colocou, né? Só ia comentar uma coisa, Lucas, que eu lembrei de uma letra, de uma música, que é do Mário Jorge. Ele escreveu uma cantata, né, chamada Heróis da Fé, e fala dos textos de Paulo, e ele é um apaixonado pela graça, faz aí há anos, né, semanas de oração falando sobre a graça, e a letra fala assim, eu vou ler um trechinho aqui que tem a ver com o processo da lei da graça. Ele fala assim, desde a criação do mundo, nunca houve em tempo algum um momento em que a obediência humana foi capaz de trazer merecimento ou conseguir favor nenhum, transformar a nossa vida ou garantir a nossa paz. Aí ele coloca assim, desde o Éden foi a graça, foi o sangue de Jesus, foi a mão sempre estendida em reconciliação, foi a morte voluntária do Cordeiro lá na cruz que nos trouxe a liberdade e uma vida sem condenação. E aí o refrão fala assim, eu gosto bastante dessa música, para quem quiser ouvir depois procura aí a música no YouTube, chama Obediência ou Graça. Aí a música fala assim, não como um meio para salvar, eu quero guardar o amor da lei, não para o céu poder ganhar, a Cristo eu obedecerei. Ele fala, a lei revela e mostra o mal e como espelho ajuda a ver quão longe eu estou do ideal que Deus pretende em meu viver. Aí ele fala assim, a lei não tem nenhum poder de me fazer alguém melhor. É como um guia a conduzir ao verdadeiro e real Senhor. É a graça através da fé que me garante a salvação. A obediência apenas diz que eu tenho a Deus no coração. Fantástico. Legal, né? Fantástico. Ele resumiu a teologia da graça assim, né? É a graça através da fé que me garante a salvação. A obediência apenas diz que eu tenho Deus no coração. Eu traduzo isso, né? Essa graça assim. É fantástico, porque o fruto de você entender a graça é você querer falar dela. É você querer com que ela seja um reflexo na sua vida e que as suas atitudes reflitam aquilo que Deus sempre sonhou para o ser humano. E aí, eu não tenho dúvida que a gente conseguiria ficar aqui, talvez... Não, graça tem que ser. Graça tem que ser assim, parte infinita. Porque... Não, e quem sabe a gente não volta. Não, a gente nem falou sobre justificação pela fé, a gente não falou sobre salvação. Não, ainda não. Nós não falamos sobre o papel da lei com profundidade em relação ao elemento da graça. Acho que tem que ter uma sequência. O tema a gente longo. já fica aqui a promessa da gente nas próximas semanas, a gente não sabe ainda quando, mas a gente vai voltar para completar isso. E eu queria trazer o Mário Jorge, eu queria convidar o Vamos Mário Jorge, trazer. se ele topar, se ele estiver ouvindo isso agora, eu queria que ele estivesse com a gente num papo desse, ia ser muito legal ouvir Porque ele eu não falar. tenho dúvida que a gente vai conseguir gerar um conteúdo cada vez mais profundo, mas eu acho que Deus tem usado a gente grandemente para que a gente aprofunde e expanda a mente das pessoas que ouvem o que a gente está falando. Porque a gente está em 4 pessoas aqui, mais o Juan e a Ana que estão na produção, e a gente está sempre buscando algo novo. Então uma palavra que o Walter colocou, como a que o Felipe colocou, com o Rodrigo eu coloco, e a gente chega num consentimento que vai realmente fazer sentido para as pessoas. E vocês talvez não devem ter se atentado, mas eu estou aqui cronometrando o tempo, daqui 1 minuto e 30 vai fazer 1 hora que a gente está conversando. Uau, então, que assim, legal. E não vê passar, porque é um assunto que faz sentido. Sim. E que é a base do que a gente quer fazer. E eu queria aqui nesses próximos segundos, e
um pouquinho de palavra para cada um, em muito pouco tempo, em poucas palavras, eu queria que vocês resumissem para vocês o que é, mas não o que é da teoria, o que é na vida do Walter, o que é na vida do Felipe, o que é na vida do Rodrigo a graça. O que é a graça? O que a graça simboliza? E o que a graça faz com vocês? Pra gente resumir aplicando pessoalmente toda essa 1 hora que a gente conversou agora. Quem começa? Eu vou arriscar, vai. Eu acho que o que eu tenho aprendido, especialmente de uns anos para cá, com um aprofundamento do estudo e compartilhando com pessoas como vocês esses temas, acho que a graça hoje é o grande desafio de realmente você poder oferecer às pessoas o que Deus te deu. Acho que isso é o mais difícil, sabe? Para você ser um marido melhor, um pai melhor, no caso, como tem um chamado para o ministério, um pastor melhor, porque a gente erra, a gente decepciona as pessoas, a gente peca. E aí só a graça para realmente nos fazer continuar focados no caminho que a gente pretende, que é chegar até Deus, mas acima de tudo, saber partilhar isso com as pessoas ao redor, né? Com vizinhos, com pessoas no trânsito, que de repente, acho que o que nos falta hoje às vezes é essa base para partilhar essa bênção que é a graça na nossa vida. Eu acho que a gente aprendeu a guardar muito isso para nós. Então, acho que para mim a graça é conseguir me sentir perdoado e também isso ser compartilhado com as pessoas que convivem comigo. Legal. Quer falar aí, Rodrigo? Então, eu acho que eu diria que a graça para mim, ela se resume numa frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: faça tudo como quem não precisa fazer nada, mas não faça nada como quem acha que precisa fazer tudo. Eu acho que é isso pra mim a graça. Então a gente que conheceu a graça... Tô pensando na sua frase ainda, cara. Vou dizer de novo. Lê de novo, mais uma vez. Faça tudo Tô tentando. como quem não precisa fazer nada, Ok. mas não faça nada como quem acha que precisa fazer tudo. A gente acha muitas vezes que precisa fazer muita coisa para chegar lá e ser aceito por Deus, entendeu? Quando na verdade a gente vai fazer tudo quando a gente tiver entendido Que não precisa fazer nada. que não precisa fazer nada. Então E é o desafio, né? é o grande desafio. E eu acho que essa expressão de graça ela tem que começar na minha casa, na relação com os meus filhos, na relação com a minha esposa, na forma como eu os perdoo, na forma como eu concedo a eles ações de graça. E isso se estende para a comunidade da minha fé, para onde eu trabalho, para os meus amigos, para os lugares que eu frequento. Se eu não for o primeiro a dar esse passo de agir em graça, em Cristo, agir em graça, estando em Cristo, para com essas pessoas, talvez elas não vão conseguir conhecer o que a graça é. Então há um papel meu nisso. Então eu acho que a graça é isso, da gente não precisar fazer as coisas, mas ela é algo que começa em mim. Então, se eu quero ensinar para alguém o que a graça é, eu tenho que começar agindo de graça para aqueles que convivem comigo. Legal. Talvez eles entendam mais com as minhas ações do que com as minhas palavras. Felipe. Vou ser bem breve. Para mim, acho que eu já li isso, se não me engano, foi o Benjamin também, no livro O Evangelho Maltrapilho, se não me engano. Eu sou como aquele mendigo que encontrou pão, encontrou onde tem comida, se saciou, e aí ele sai correndo para contar para os outros onde que tem, porque o desejo dele é compartilhar. Eu me sinto saciado dia após dia pela graça, erro como todo ser humano, e cada vez que erro sou constrangido pelo amor de Deus, e se não fosse ela eu não estaria aqui. Eu sou grato a Deus todos os momentos por ter, como ele diz, né? Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, para que você vá e dê fruto, né? Então eu queria poder continuar nessa videira de graça, porque ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu queria continuar me alimentando, me saciando dessa graça e levando os outros a saber onde que eles podem buscar também em Jesus. Essa é a ideia. Legal. E eu queria, para encerrar, você trouxe uma parte musical. Hoje eu estava ouvindo uma música do Felipe Valente e eu lembrei dela agora, e eu só queria citar, para a gente encerrar, que diz que
pela graça livre sou, da morte e do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou, renasce um novo dia, começa uma nova história. Então, que a gente possa, e você que está ouvindo a gente, possa, ao entender a graça, lembrar que começa uma nova história na qual você já está salvo, justificado e liberto todo dia, para viver essas boas obras. Todo dia é uma nova história. Para viver esse amor todo dia. É uma nova história. Gente, foi especial demais. Valeu. E que a gente tenha muitos desses encontros para que a glória de Deus seja espalhada, para que as pessoas entendam mais sobre Deus e que esse podcast, acima de tudo, ele seja usado para a glória de Deus. Amém. Que as pessoas possam entender isso que a gente está fazendo como um reflexo da graça que a gente entendeu um dia e que a gente busca todo dia entender e que a gente tem um desejo de compartilhar. E já fica o meu desejo, pedido para você que está ouvindo a gente. Compartilha, divulga, ajuda que mais pessoas também possam expandir a mente, como a gente hoje aqui. Isso vai ser um gesto de graça, né? Exatamente. Total. Tenha esse gesto de graça para que a gente possa crescer junto e que mais pessoas possam ouvir e entender da graça de Deus. Gente, obrigado Felipe, obrigado Rodrigo, obrigado Pastor Walter. Falou. Tamo junto. Você que está ouvindo a gente, semana que vem a gente está de volta. E vamos vir com muito mais conteúdo para expandir a sua mente, porque esse é um podcast que a gente quer fazer para que a sua mente seja expandida. Esse é o Metanoia, obrigado por hoje e a gente se encontra aqui semana que vem. Fica com Deus. Valeu.